Nós já estamos de volta com a Manhã da Piedade ao vivo aqui na sua TV Horizonte. Como eu disse agora há pouco, vamos falar da nossa saúde? Pois é, nós já conversamos aqui no programa há alguns dias sobre a importância da atividade física para a nossa saúde, né? Nós falamos também que é possível, sim, exercitarmos em casa, né? Mantermos a nossa rotina de prática de atividades físicas em casa. Só que hoje a gente vai falar com foco em pessoas idosas. Pois é, será que para essas pessoas, quais são as orientações específicas para esse público, né? Para a terceira idade? Quais são as atividades mais recomendadas? Para isso, nós convidamos hoje para participar aqui do programa a fisioterapeuta Heloísa Miranda. Heloísa, bom dia, bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia, Síria. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Heloísa, pois é, a gente já falou aqui outro dia, como eu disse anteriormente, sobre a importância da prática de atividade física em casa, que é possível sim. E hoje a gente vai focar nos idosos, na terceira idade. Não tem desculpa, é possível também o idoso fazer exercícios físicos em casa, né? Sim, com certeza é possível e muito importante, inclusive, porque a inércia, né, ela traz problemas muito sérios, muito graves aos idosos. Então, é importante manter uma atividade física, que pode ser ela, inclusive online, né? Pode ser feito uma atividade física no sentido de manter tanto a parte circulatória, como a parte de respiratória e cardiovascular, tá? Então, alguns cuidados a gente sempre pede para os idosos terem, porque uma coisa muito importante é que eles se mantenham ativos, mas com prudência. Isso, Então, exatamente. por exemplo, na hora de levantar, sempre que acordar, esperar um tempo para poder levantar, nunca levantar abruptamente, para esperar, né, o retorno venoso, quer dizer, a volta do sangue para o coração, isso é muito importante para não ter tontura. Evitar tapetes próximos ao local que ele vai andar, para poder, às vezes, ir ao banheiro, isso pode causar algum escorregão, alguma coisa desse tipo. E o exercício físico, ele vai trabalhar em cima da musculatura, principalmente. E isso vai fortalecê-lo para que ele tenha bom equilíbrio. Bom, a gente Né? falava aqui Existe. da importância da questão de fazer o aquecimento, o alongamento, de uma forma em geral, para a prática da atividade física em casa. No caso do idoso, segue também essa orientação, Heloísa? É importante que ele faça um aquecimento antes de começar os exercícios físicos? Sim, normalmente nós começamos primeiro pelo alongamento, podemos até repeti-lo no final do trabalho, né? No nosso caso aqui, nós trabalhamos na área do Pilates, então o Pilates online, ele sempre, a gente inicia com esses alongamentos, que eu posso até daqui a pouco mostrar aqui alguns. Daqui a pouquinho você demonstra pra gente. Sim, tá ótimo. E com certeza é muito importante. Até porque, Síria, uma coisa que acomete muitos idosos, principalmente nós mulheres, né, no pós-menopausa, é a osteoporose. E que nada mais é do que uma doença metabólica que vai enfraquecendo os ossos. Então, é mais ou menos como se a gente olhasse um chocolate aerado, que o osso ele vai ficando mais poroso. E a atividade física, ela vai fazer, principalmente se ela tiver um pouco de impacto, ela vai fazer com que haja, evitando a perda óssea, a perda de massa muscular, e isso é muito importante para o envelhecimento, para que o envelhecimento aconteça sem perdas muito significativas. Né? Agora, o idoso que já tinha uma rotina antes de toda essa questão que a gente está vivendo de epidemia, ele tinha uma rotina de fazer caminhadas, de ir até uma academia, tinha aula de pilates, yoga, enfim. E agora ele está sendo obrigado a readaptar, né, dentro de casa,
o espaço que ele tem, a readaptar essas atividades. Você começou a falar sobre a questão de assistir os vídeos, aulas online, né? Esse é o melhor caminho para o idoso em casa hoje, que às vezes tem dificuldade de ficar sozinho, de lembrar ali sozinho os exercícios que fazia antes. Como que tem sido essa relação de vocês profissionais, no caso você fisioterapeuta, com o idoso nessas aulas, hein, Heloísa? O caminho é esse, realmente o caminho é esse, porque nós sabemos que quem puder ficar isolado, principalmente, né, o idoso, é o que é recomendado para o momento. Então, com certeza, o trabalho em casa, né, via online, é o melhor caminho, porque a partir daí nós podemos orientá-lo e seguir os exercícios de maneira rotineira, né? Fazendo uma, duas, até 3 vezes na semana, que é bem indicado. Então, o caminho no momento é se manter em casa para que não corra riscos, né? Em função da pandemia, mas mantendo a atividade física, porque principalmente aquele que já tem uma atividade física constante, que já sai de casa, que já vai até o seu pilates ou a sua hidroginástica, ele já tinha, o corpo já era acostumado àquela atividade, né? Então é importante que se mantenha, para que a gente evite problemas, principalmente problemas circulatórios, né? As embolias pulmonares, que a gente sabe que pode ocorrer em função da inércia, né? Principalmente com as pernas para baixo, evitar de ficar muito tempo sentado, muito tempo com as pernas para baixo, né? Sempre trazendo para a altura, principalmente acima da cabeça, quando estiver deitado, para facilitar o retorno do sangue ao coração. Então, são coisas, são pequenas coisas, pequenos cuidados que ele pode ter no dia a dia dele e manter o exercício, para que ele não tenha complicações da inércia, que é muito pior do que a complicação da atividade física. Agora, é importante também alertar essa questão de aulas online, sempre ter em mente um profissional de confiança, que a pessoa já conhece, que tem alguma indicação, para fazer esse acompanhamento, mesmo que via internet, mesmo que online, né? Porque a gente vê muito aí, os idosos mesmo hoje, eles já acessam muito a tecnologia, então às vezes em grupos de WhatsApp chegam algumas sugestões de exercícios físicos para eles fazerem em casa e às vezes que por trás não tem nenhuma orientação ali de um profissional. Isso também pode ser um risco para a saúde deles, né, Heloísa? Sim, é um grande risco. Nós trabalhamos aqui somente com fisioterapeutas, né? Todos especializados no Pilates, e isso é muito importante. Inclusive, nós tivemos que fazer uma adaptação para o trabalho online. Então, é realizada uma avaliação, mesmo que seja de forma remota, mas que pode orientar o profissional para que ele tenha os cuidados necessários com esse idoso e evite qualquer tipo de lesão durante a atividade que for orientada para ele. Então, isso é muito importante. Um profissional que o conheça e que saiba das limitações do corpo dele, né, para que a gente possa evitar qualquer tipo de lesão. Tá, tem algumas perguntas para você, Heloísa. Josefina Albuquerque, de Contagem. Um abraço, Josefina, obrigada pela audiência. Ela está querendo saber o seguinte: quanto tempo depois das refeições ela deve esperar para praticar algum exercício físico? Sim, vamos lá. O exercício físico, logo após a refeição, realmente não é recomendado, né? A gente deve esperar um tempo para a digestão. Acredito que em torno de 1 hora, 1 hora e meia seja o indicado, tá? Se você tiver condição de esperar até 2 horas, principalmente a pessoa mais idosa, é o ideal. Tem outra pergunta da Marinalva Silva, do Barreiro. A Marinalva está dizendo, Heloísa, que tem problemas de pressão alta. E aí ela está perguntando se é ideal que ela faça o monitoramento durante as atividades e se há algum exercício que ela deve evitar. Tá. Realmente, a pressão alta, ela é uma patologia que a gente vê muito nos idosos, né? E durante a sessão de Pilates, quando a pessoa tem oscilações nessa pressão, nós costumamos utilizar, né, o aparelho de pressão e vamos monitorando essa pressão ao longo
da sessão de Pilates, tá? Existem alguns exercícios no sentido de serem mais abruptos, que nós devemos evitar. Todo exercício ele deve ser, principalmente aquele que ela vai abaixar muito a cabeça, que ela vai retornar rapidamente à posição inicial, tudo isso a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? Mas sendo bem monitorado, é muito difícil a gente ter alterações importantes da pressão. Às vezes ela sobe um pouquinho em função da atividade aeróbica que pode estar sendo feita, mas sendo monitorada, ela não corre nenhum risco, não. Tá certo, então. Por isso a importância de um profissional, como a gente já disse, né? Ele que vai entender as limitações específicas de cada pessoa, né? Heloísa, você disse que separou alguns exercícios para demonstrar para a gente, né? Que exercícios que as pessoas podem fazer em casa. Vamos lá, então? Vamos sim. São exercícios simples, né, Cília? São coisas assim que a gente pode fazer todos os dias em casa, sem qualquer risco. Eu vou colocar minha máscara, porque nós vamos ter uma colega agora junto comigo aqui. O uso de máscara é essencial nesse período, não tem como ficar sem. Exatamente. Isso mesmo. Esse exercício que você vai demonstrar é um alongamento, Heloísa? Bom, primeiramente, Cília, esse exercício é um exercício para ser feito quando a pessoa acorda. Normalmente, o idoso, ele vai acordar e às vezes já quer levantar, já quer ficar sentado para se movimentar e não é o ideal que seja feito dessa forma. Então, ele acabou de acordar, ele vai fazer um exercício onde ele vai trazer o pé para frente, no que a gente chama de flexão plantar, né? E depois vamos fazer para trás, que seria a dorsiflexão. Esse movimento é um movimento que bombeia o sangue para de volta ao coração, que é o chamado retorno venoso. Então, muito importante. Pode fazer isso aqui em torno de 3 séries de 10, antes de assentar para poder começar o dia. Tá? Agora, nós vamos partir para um alongamento, que vai ser o seguinte. Esse alongamento, ele pega mais a cadeia posterior, a parte posterior da perna, tá? E é um alongamento antes também de iniciar qualquer tipo de atividade física, seja ela aeróbica, seja ela anaeróbica, né? Então, esse alongamento permanecendo mais ou menos de 20 a 30 segundos nessa posição. Vamos repetir novamente com a outra perna. A pessoa pode pegar uma corda de roupão, um cinto, uma que ela tiver toalha em casa, para fazer esse alongamento. Então, depois nós podemos fazê-lo abrindo um pouco a perna, no sentido de alongar a musculatura interna da coxa, que também será usada para a atividade, permanecendo por 30 segundos também, tá? Tá, tudo isso acordou e já faz esses exercícios então, né? Antes de levantar. Seria isso, exatamente. Tá. A partir do momento que ela já estiver assentada, vamos assentar, por favor, Isabela, nós podemos trabalhar com várias coisas. Eu vou pegar aqui um exemplo, que pode ser um cabo de vassoura em casa, o que ele tiver. Ele vai trabalhar o que a gente chama de flexão de ombro, vai levantar isso e retornar. Caso a pessoa tenha alguma limitação no ombro, a gente sugere, pede a ela que ela vá até o limite ou da dor ou da amplitude do movimento daquele braço, daquele ombro, tá? Um outro exercício que é muito importante, que pode contribuir no sentido, já seria mais para fortalecimento da musculatura, pode pegar em casa um pezinho ou dois leites, né? Uma garrafinha d'água também, né, Sérgio? Exatamente, 2 garrafinhas de água. E fazendo esse exercício, que seria a abertura, nunca passando do limite de 90 graus. Tá certo. Adorei outro exercício de fortalecimento. Adorei as dicas. E, por último, está mostrando
um outro exercício que seria um treino no sentido de sentar e levantar, que é uma coisa muito necessária no dia a dia de todos nós. Uhum. Então, ele vai treinar, assentar, E levantar, só isso. levantar, sempre na hora da descida, procurar fazer um movimento lento e gradual, para que a gente possa fazer uma contração da musculatura da coxa, do quadríceps, que é muito utilizada durante a marcha. Tá Caso certo. a pessoa tenha dificuldade para levantar, ela pode usar uma cadeira de braço, que pode dar o impulso para que ela possa se levantar e assentar. Tá, a cadeira como apoio. Tá certo? Heloísa, Como apoio. muito obrigada, adoramos as dicas. Pena que o nosso tempo já se esgotou, porque senão a gente continuaria conversando mais, porque essas dicas são essenciais para os nossos idosos que estão em casa, mas eu tenho certeza que eles aprenderam muito e com as suas dicas. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Ok, eu que agradeço, foi um prazer enorme. Até a próxima. Gostaram das dicas? Bacana, né? Pode começar a praticar em casa então. Vamos para um rápido intervalo e eu volto já.